Olá, queridos, tudo bem? Este é mais um vídeo aqui meu na internet e hoje eu quero abordar um assunto muito problemático do ponto de vista sociológico, mas muito libertador do ponto de vista fideísta e do ponto de vista ateísta, que é o ateísmo versus o agnosticismo. E por que essas duas palavras são importantes, principalmente para um teísta, né? Vamos começar do início. A partícula A é uma partícula que indica na língua grega a negação. Então, há alguma coisa é não acreditar naquela coisa em si. Então, a negação. Teísta é tu ter fé em algo. Então, ateísmo é alguém sem fé, fazendo uma definição a grosso modo, certo? Então, o que é um ateu? Um ateu é aquele que basicamente nega a existência de qualquer divindade. Mas dentro do escopo da sociedade ateísta, nós temos ateus de um Deus só, nós temos ateus, né, que é a maioria deles é um ateu que nega todas as divindades, e nós temos ateus de, tipo assim, ateus que acreditam na ciência, ou ateus místicos que têm alguma experiência espiritual, mas que não relacionam aquela experiência mística com alguma divindade em si. E o ateísmo, né? Esse vídeo tipo foi falar basicamente de ateísmo, mas também vamos falar um pouco do agnosticismo, né? O agnosticismo, ele novamente, a partícula de negação, e gnosis no grego é uma definição, uma parábola que fala sobre o não saber. Então, basicamente, a grosso modo, novamente, o agnosticismo é aquele que diz que não sabe se Deus existe ou se ele existe ou se ele não existe. Ele fica meio em cima do miolinho. Então, até um bate o pé, diz que Deus de fato não existe. E o agnóstico diz não, nem a ciência provou, eu não estou convencido pela cultura, então eu não sei, eu não posso afirmar que ele não existe, mas também não creio nele, certo? Então, basicamente é isso. O ateu não acredita e o agnóstico não sabe. Bom, nós temos também dentro da cristandade um ateísmo cristão, que as fontes históricas falam sobre isso, fontes aí dos pais da igreja, também de alguns ateus que que converteram-se ao cristianismo, enfim. E eles dizem que o ateísmo cristão é aquele ateísmo que acredita em Cristo, que na verdade esse não é ateísmo que chama, não é um ateísmo
em si, em tese, porque ele acredita, mas ele vive como se não acreditasse. Então, ele acredita em Cristo, mas ele não vive o que Cristo pregou. Então, as fontes cristãs fazem esse outro tipo aí de ateísmo, né? Que seria um ateísmo mais filosófico, um ateísmo filosófico não, perdão, um ateísmo mais de negar a prática em si da fé, né? Mas o que é o ateu em si? Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se superam e a convicção de fatos que não se veem. Né? Depois, na decorrência do capítulo de Hebreus 11, o apóstolo Paulo, ou escritor aos Hebreus, nós não temos certeza de quem foi que escreveu essa carta, mas eu creio que foi Paulo. Ele faz uma descrição dos primeiros pais da igreja, digamos ali, pais da igreja, que eu digo os judeus que se converteram, sobre o que ele, como eles convertentes e como eles provaram a sua fé. Então ele fala de Abraão, de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Ele fala de Moisés, dos profetas sucessores ali, de Moisés até chegar a Cristo, certo? E todos esses, eles demonstraram a sua fé por meio de obras. Isso é o que Paulo diz, a fé sem obras Tiago, o que o Tiago diz, a fé sem obras é morta. Então, desse ponto de vista, todos aqueles que são da Bíblia mostraram a sua fé pelas suas obras. Mas por que eu estou aqui? Porque nós vivemos num tempo em que o ateísmo tem crescido muito, né? Nós vamos ver que no início do país, do Brasil, quando lá foi descoberto, a maioria era católico. Hoje nós temos aí entre católicos e protestantes quase meio a meio, 50%. Ainda não estamos 40 e poucos a 50, mas já tem uma previsão que vamos chegar a 50%. Mas a massa ateísta tem crescido muito. Outrora, quando nós víamos um ateu, até parecia que o ateu era alguém de outro mundo. Hoje os ateus não têm mais vergonha de falar que são ateus e também eles tentam provar à luz da ciência o seu ateísmo. Pois bem, e queridos, geralmente eu vou fazer um outro vídeo sobre isso. Se eu chegar aqui e falar, eu sou ateu ou eu estou pendendo ao ateísmo, não sou da gente, mas muita gente vai me julgar da seguinte forma: ele é deficiente físico, então ele é ateu, ou ele está indo para o ateísmo porque ele acha que Deus não foi bom com ele não tem uma vida boa, então é por isso que ele é ateu, ou está indo para o ateísmo. E, gente, esse seria um cálculo muito fácil fazer, né? Um cálculo muito óbvio. Entretanto,
nem sempre as coisas são tão óbvias e tão fáceis assim. Por exemplo, esses dias eu estava vendo um vídeo, inclusive de um deficiente visual, e que ele disse que ele é ateu, mas o ateísmo dele não foi levado, não foi em si por causa da deficiência, foi porque ele levou ele não achou provas suficientes que o convencesse que que a explicação filosófica teísta é a melhor explicação. E nós temos que pensar nisso. Contudo, embora isso é verdade, então, que nem sempre uma deficiência é a causa de um ateísmo, de um teísmo, porque também tem ao contrário, né? Às vezes a deficiência faz tu também dar mais glórias a Deus, porque tal como Paulo, a segunda Coríntios, todo reconhece o poder de Deus na nossa fraqueza. Então tem os dois lados. Mas o que eu queria dizer é que nem sempre um deficiente, o seu ateísmo ou teísmo vai ser em decorrência da sua condição física, certo? Assim como a maioria, se fosse por isso, então a maioria dos ateus deveriam ser deficientes. E a gente sabe que a maioria dos deficientes hoje em dia, principalmente no Brasil, são cristãos. Então, essa é uma conta que não fecha. Contudo, eu seria hipócrita e não seria honesto se eu não dissesse que a minha deficiência tem um peso para mim começar a pensar sobre o assunto. Se eu negasse isso, eu estaria sendo hipócrita. Por quê? Porque mesmo que a deficiência não seja a cartada final para definir um ateísmo, ela colabora para tal. Porque, como eu disse, se muitos podem pensar, se eu tenho uma deficiência, não sou cuida, não sou curado dela, então Deus não está cuidando de mim. Então, se Ele não está cuidando por mim, logo Deus não existe. E por mais que isso seja um cálculo muito fácil de ser feito, geralmente nos momentos de dúvidas, sofrimentos e principalmente desespero, é a conta que todo ser humano fazia, o resultado que todo ser humano, conclusão que todo ser humano chega, né, quando ele está sofrendo muito. Mas tem alguns seres humanos que não, que quanto mais sofre, mais se chama a Deus. Como, por exemplo, Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento enquanto ele era preso religioso pelos judeus, ou o próprio Cristo, que quanto mais foi açoitado, mais salva a glória a Deus. Ah, mas aí você vai me dizer que Deus, que isso não contava, porque Cristo é um homem Deus, ou seja, ele tem a força de vida. Mas olha, se a gente está falando de ateísmo, os ateus não podem dar essa cartada.
Porque afinal eles não acreditam que Cristo é homem-deus, somente homem. Ou seja, que isso deveria ser o que mais tivesse sido ateu, porque ele foi o que mais sofreu até sua morte, sem nenhum pingo de alívio. Mas ao contrário, o homem, que isso falando agora do aspecto homem da sua humanidade, que isso diz Isaías que como cordeiro foi levado a matador e como ovelha muda não abriu sua boca. Ou seja, que isso não foi ateu, mesmo sofrendo as maiores perseguições, sofrimentos e torturações. Então, o que eu quero dizer é que o ateísmo nem sempre tem a ver com o sofrimento. Às vezes sim, às vezes tem alguns casos que sim, que o sofrimento é a causa primária do ateísmo, mas nem sempre. Por exemplo, tem vários ateus que têm uma saúde perfeita e que de fato são ateus, certo? Agora, o que os ateus têm em comum? Eles têm a força, eles têm uma carência da divindade. Porque se tu pegar os testemunhos ateus, e eu ouvi muitos antes de vir fazer esse vídeo, tu vai ver a tônica do discurso deles é: Deus nunca me viu, eu nunca senti Deus, né? Por exemplo, a Elaine Souza disse no seu testemunho certo que ela nasceu sem a semente da fé, que ela iria para as igrejas, ela fazia parte da Assembleia, e ela nunca viu Deus, ele nunca falou com ela, ela cresceu, e quando ela fez maioridade, ela saiu da religião porque parecia hipocrisia, tudo aquilo. Vi um vídeo agora não do Serão de um tocar, que ele disse que ele era espírita kardecista e que ele também, não foi que ele foi empurrado por isso, mas que ele olhou para dentro dele e ele não sentiu a fé. Ou seja, esses homens e mulheres do ateísmo, eles estão ou não estão errados? Porque, segundo a fé, Deus se revela dos céus contra a todos os homens, contra toda impiedade. Isso tem em Romanos 1. Ou seja, Paulo diz, na maior tese do Novo Testamento sobre Deus, que Deus, ele se revela pela natureza, que é a revelação natural, e que se revelou pela natureza dos homens, ou seja, água, ar, tudo que existe demonstra que existe um Deus. O sol, nós acordamos pela manhã, ou seja, opção A, revelação natural. Opção B, Hebreus 11 diz que Deus, Hebreus 11:1 diz que Deus se revelou de muitas formas, de muitas maneiras, pelos profetas. Mas a nós, opção B, mas a nós, nesses últimos dias, se revelou pelo Filho, ou seja, revelação especial. Ou seja, todas essas revelações, essas duas, foi para mostrar a bondade de Deus a nós.
Eu vou continuar no próximo vídeo, que eu não quero que fique comprido. Mas, em síntese, o ateísmo, às vezes, nem sempre é uma questão do sofrimento ou não, e eu quero abordar isso no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.